Veja no ICL Notícias, segunda edição. É o preço da cebola, estúpido. Depois de queda de popularidade, Lula reúne ministros para discutir como baixar os preços dos alimentos. De fato, é uma preocupação do presidente que a comida chegue barata na mesa do povo brasileiro. Racismo, homofobia e até neonazismo. As barbaridades vazadas da troca de mensagens de procuradores da República no Telegram. Ministro Mauro Vieira vai ao Senado defender fala de Lula sobre o Holocausto. Na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. E critica novamente ações do governo de Israel, que busca avaliar se o governo de Israel estaria violando a convenção. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Hoje, essa quinta-feira, 14 de março de 2024, também ao vivo. Boa noite para você que nos assiste no canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária disponível em operadoras, todas as operadoras de satélite. Vou dar boa noite para o meu companheiro de bancada nessa quinta-feira. Gabi, boa noite. Prazer estar aqui de novo com você, comunidade CL de olho aí no chat, falando. Estamos de olho também. Vamos seguindo. Hoje é um dia difícil, né? Uma data histórico, difícil. né? Histórico. Vamos falar disso? Vamos. Pois é, histórico. 6 anos. Há 6 anos eu me lembro, a gente sempre se lembra onde estava, né? Eu estava já me recolhendo para dormir quando, olhando o celular, tive a notícia que havia sido assassinada uma vereadora no Rio de Janeiro e um motorista. A gente ainda não sabia o tamanho da tragédia. Claro, do ponto de vista político, do ponto de vista humano, já era uma tragédia. 6 anos se passaram e a gente se pergunta: quem são os mandantes da morte de Marielle? E por quê? Porque a gente mais ou menos já sabe. Agora, quem são os mandantes? Não sabemos. Podemos vir a saber, em breve. Aliás, o ministro Dino havia falado disso e o sucessor dele, o ministro Lewandowski, também tem falado. Né? Deu uma declaração hoje nesse sentido. Fica a pulga atrás da orelha de todo mundo. Terão sido os Bolsonaros? Algum da família Bolsonaro? Talvez não. Mas não é nada impossível, né? Eu tenho certeza de uma coisa: o que matou Marielle, entre outros, foi o bolsonarismo. Entre outros fatores, foi o bolsonarismo. Essa cultura do ódio. Foi o ódio que se instalou desde que um ser abjeto, chamado Jair Bolsonaro, passou a fazer a sua voz ecoar pelo Brasil. O pai da cultura do ódio. Saiu do baixo clero da política, o ser desprezível. Ganhou espaço em alguns programas que misturavam humor com política e deboche, como aquele CQC, não é? E saiu, então, do baixo clero, desse submundo da política, e encontrou pessoas que ainda achavam bonita aquela conversa, não é? E veio tecendo elogios à ditadura, ao terrorismo, à tortura. Quem não se lembra dele votando pelo impeachment de Dilma Rousseff, dizendo: voto em nome de brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Não, senhor. Senhor Jair, brilhante Ustra é o pavor de uma sociedade civilizada, uma sociedade humanista, uma sociedade que não quer saber do ódio. Mas é o seu livro de cabeceira, se é que o senhor conseguiu ler um livro inteiro em toda a sua vida. O senhor e os seus filhos, seus seguidores. O senhor mesmo anunciou, e aí está a gênese
do assassinato de Marielle e de tantas outras pessoas, né? O senhor anunciou que gostaria de ter fuzilado 30 mil. Fuzilado a petralhada, 30 mil. Chegou a dizer que, se dependesse do senhor, o senhor teria fuzilado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem cordato. O senhor é o cavaleiro da tortura e da morte. Não podemos nos esquecer que o senhor foi agente presente, contribuindo para 700 mil brasileiros morrerem, negando a vacina, negando a ciência e anunciando a arma como solução para os nossos problemas. Cavaleiro, sim, da tortura e da morte, das trevas. Chefe atrasado da tigrada, ou melhor, da rataiada, que infestava os porões do Brasil durante a ditadura, enquanto o país cantava "Esse é o Brasil que vai para frente", e anunciava o milagre econômico, e matava seus desafetos, torturava nos porões, com a ajuda de Ustra, de Fleury, todas essas figuras abjetas, esses ratos da história do Brasil. O senhor defende aqueles que infestavam os porões, aqueles ratos. Por que Marielle foi assassinada? Porque ela denunciava isto que o senhor defende, denunciava a opressão. Mas não denunciava só com palavras, ela era a própria denúncia. Uma mulher negra de uma favela, de uma periferia da cidade dita maravilhosa, uma mulher que ousava ameaçar na cabeça de vocês os valores da família, porque assumia ser lésbica ou bissexual, mas assumia algo longe daquele Deus, pátria e família que vocês creem profanamente. Agora, vem um deputado que quer fazer o caminho de Bolsonaro e tem tido sucesso, viu? Teve quase 300 mil votos. Outro ser abjeto, chamado Éder Mauro, deputado federal do Pará. Esse cara, Gabi, foi essa figurinha aqui, ó. Esse cara foi delegado de polícia no Pará. Em 2020, ele ficou conhecido no Brasil inteiro, porque gastou R$102 mil de verba parlamentar para alugar lanchas. Tudo muito sério, tudo dentro da lei. Foi acusado e depois, por falta de provas, conseguiu passar de crimes de extorsão e de tortura, quando este delegado das trevas era chefe da Polícia Civil do Pará. O império da lei há de chegar ao coração do Pará, canta Caetano Veloso. Mas não dessa lei, da lei da civilização. Ainda vai chegar. Foi lá que tombou Dorothy Stang, que a gente faz aqui também, homenagem nesse dia de Marielle. Dorothy Stang, uma religiosa que podia estar no conforto dos Estados Unidos e veio cuidar dos pobres, dos fracos do Brasil. E fuzilada por gente como você, deputado Éder Mauro. É gente da sua laia que assassina os pobres e aqueles que defendem os pobres. Marielle, Dorothy, por que morreram? Por que foram assassinadas? Porque denunciavam essa opressão. E a sociedade de Deus, pátria e família, hipocritamente anunciando isso, não tolerava que alguém com aquele perfil estivesse no mundo da política, onde vocês sempre mandaram. Mas a história não os perdoará. Não serão perdoados pela história. Vão passar a história como fica hoje a tigrada do porão ou a rataiada da ditadura. Ontem o senhor bradou, Marielle acabou, aos berros, falando uma série de asneiras, revelando o ódio que domina suas entranhas, e recebeu, em resposta, isso aqui, das pessoas que estavam no plenário. Vamos ouvir.
Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! Deputado, esse grito vai ecoar até o último dia da sua vida dentro desta cabeça. O senhor vai ter que suportar. O senhor vai ter que engolir um Brasil civilizado e que odeia a tortura e a morte. Mas tentando seguir o caminho de Bolsonaro, quem sabe o senhor também vindo do baixo clero consiga que a sua voz tenha mais eco no Brasil. Eu só tenho uma coisa a dizer para o senhor. Marielle, presente. Marielle. Presente. Presente. Difícil falar desse assunto mesmo 6 anos depois, né? É impressionante como a gente fica cansado, né, como sociedade, mas a gente tem que continuar falando sobre isso, justamente porque a sociedade tem que ter uma resposta. Isso nos dá energia para seguir adiante. É isso. Inclusive, Chico, eu acho que tem tudo a ver com a história de Marielle. Aqui em São Paulo, a gente tem acompanhado a Polícia Militar, as ações da Polícia Militar na Baixada Santista, que até o momento já deixaram 45 pessoas mortas, e a comunidade também local, as pessoas estão se mobilizando no dia 18 de março para um ato pelo fim da violência e do racismo policial. Então, convocando a população para ir às ruas no dia 18 de março de 2024, que é uma segunda-feira, às 6 horas da noite, vai acontecer nas arcadas da Faculdade de Direito da USP, portanto, no Largo São Francisco, que fica nas proximidades, para quem mora em São Paulo, né, das estações de metrô da Sé e também do Anhangabaú. Acho que vale a pena a gente falar a respeito dessa manifestação, porque tudo isso tem acontecido com a anuência, né, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo no governo de Tarcísio de Freitas, né? Outro seguidor de Bolsonaro, do ódio, da intolerância, não é? É isso. Vamos seguir adiante, falar também a respeito da política. Mais um capítulo naquela repercussão da declaração do presidente Lula. Você deve se lembrar que comparou a ação de Israel, o genocídio também na faixa de Gaza, ao Holocausto. Hoje o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, esteve no Senado para explicar a posição do Brasil na guerra de Israel contra os palestinos e a fala de Lula também. Vamos assistir esse vídeo e a gente chama a Elô na sequência. Voltou a ser mais proeminente. Até que todos atuem para impedir o morticínio em curso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é nesse contexto de profunda indignação que se inserem declarações do presidente Lula. São palavras que expressam a sinceridade de quem busca preservar e valorizar o valor supremo que é a vida humana. O próprio, e aqui me valho de exemplos de declarações de importantes personalidades políticas do mundo, como o próprio secretário de Estado norte-americano, que, quando perguntado sobre as declarações do presidente, afirmou compreender que foram motivadas pelo desejo de ver acabar o sofrimento das pessoas, com o que ele concordou. Foi também por esse motivo que apoiamos o processo iniciado pela África do Sul perante a Corte Internacional de Justiça, que busca avaliar se o governo de Israel estaria violando a Convenção. Ele disse que a fala do presidente Lula partiu de uma profunda indignação, né? Vou chamar a Heloísa Vilela para conversar com a gente. Elô, boa noite para você. Quero saber como é que foi a reação dos senadores, né? Principalmente os senadores bolsonaristas. E olha que tinha uma turma lá. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Chico. O pelotão de frente tinha Mourão, Moro, Mourão e Moro, tinha Girão, tinha Esperidião Amin, e foram os que logo fizeram perguntas ao ministro Vieira. Mas eu acho, Gabi, que o tom das perguntas e a falta de demonstrações mais veementes de adesão a um lado dessa questão deixam claro que o presidente Lula ganhou esse debate, porque se fosse há 3 meses, você poderia imaginar gente do Senado entrando com a bandeira de Israel, como eles fizeram, foram para a tribuna. Magno Malta foi para a tribuna com uma camiseta com a estrela de Davi, a bandeira de Israel, né? E fez aquela cena toda.
Hoje não tinha nada disso. Hoje as perguntas foram muito as mesmas de sempre, mas mais discretas, um tom mais sereno. O que, para mim, particularmente, deu a dimensão do quanto a fala do presidente Lula avançou. Você vê aí na manifestação na Paulista, né? Eles ainda estavam insistindo com essa história da bandeira de Israel. Eles tomaram essa causa, né, como uma causa bolsonarista, mas isso não estava presente no Senado hoje, mas nem de longe. E a gente está vendo no cenário internacional que está avançando cada vez mais justamente a ideia e as palavras do presidente Lula. O mundo está se voltando cada vez mais para essa posição de que o que está acontecendo ali não pode continuar, que é pelo menos, no mínimo, uma tremenda crise humanitária. E o ministro Mauro Vieira disse hoje no Senado, é uma crise humanitária que a gente não tem condição de ficar olhando. E é isso mesmo, não pode ficar olhando, tem que tomar atitude, tem que se opor a isso, tem que tentar reunir as outras nações para que forcem o fim desse genocídio. Até o governo dos Estados Unidos já mudou um bocado de posição nessa questão. Então, avança muito lentamente, mas avança. Agora, como ressaltou o ministro hoje, já foram enviados para Israel, gastos nesse conflito, mais de 2 trilhões de dólares em armas. Imagina o que a gente podia fazer pela humanidade com todo esse dinheiro. Essa foi uma das falas do ministro que eu achei bastante importantes e bastante fortes. Realmente bastante fortes, Elô. Inclusive, eu queria aproveitar e puxar aqui, nessa história, o que saiu no editorial de um dos maiores jornais de Israel, um dos mais respeitados também, o Haaretz. Exatamente a mesma coisa, a mesma linha do que disse o presidente Lula, né? Só que na citação do diretor de cinema, que durante a premiação do Oscar falou, o Jonathan Glazer, essa semana. Aí a gente tem a imagem, né, que a nossa produção colocou aí na tela. Eu vou pedir para colocar em tela cheia aqui para eu poder ler. Jonathan Glazer estava certo, o judaísmo e o holocausto foram sequestrados pela ocupação, é o que diz o editorial do Haaretz e que foi publicado, compartilhado nas redes sociais também. Ou seja, a imprensa de Israel, o Haaretz, eles têm uma visão mais crítica, é impressionante isso, né, do que a imprensa brasileira, né, Lu? Exatamente, eles falam, claro que eles antes de dizer isso condenam mais uma vez o ataque do Hamas, etc e tal, mas eles dizem que é preciso entender em que contexto aconteceu aquele ataque. Aconteceu no contexto da ocupação. Eles falam isso da ocupação israelense, né? Então eles vão muito mais longe do que a imprensa brasileira costuma ir. E acho que é importante a gente trazer a voz, né, de um jornal como esse que representa uma boa parcela da sociedade israelense. Claro que não é a sociedade toda, né? Porque a gente vê aqueles colonos que ocupam várias áreas da Cisjordânia fazendo atividades assim absurdas, agredindo os palestinos e tentando impedir a entrada de caminhões com ajuda humanitária, querendo mesmo que as pessoas lá morram de fome. Então, é realmente muito importante trazer essa voz do Haaretz aqui, para a gente dizer, não sou eu brasileira que estou falando isso, né? É um jornal israelense de peso que está dizendo isso. Exato, exatamente. Também esteve, outra coisa que eu queria perguntar para você, Lu, porque você estava contando antes da gente começar aqui o programa, a gente conversa um pouco nos bastidores, o Hassan Rabi estava lá, né? A gente estava falando aqui a respeito da declaração do senador do ministro das Relações Exteriores, a gente estava falando sobre a declaração a respeito do presidente Lula e de como os senadores reagiram a isso. Aquele palestino que tem cidadania brasileira e que retornou da faixa de Gaza por conta das ações do governo federal brasileiro, ele estava naquela primeira leva, né, Lu, dos que vieram de Gaza, e ontem ele estava também na Comissão dos Direitos Humanos, hoje ele estava também ali nos gabinetes em Brasília. Que tipo de negociações, ou o que ele tem conversado com os parlamentares, Elu? Ele está fazendo um papel de ativismo
mesmo realmente, né, pelos palestinos. Exatamente. Ele já fez desde a saída da Palestina, porque ele foi o grande porta-voz, né, desse grupo de palestinos que precisavam sair lá da faixa de Gaza. E ele ainda saiu numa época em que a situação era ruim, mas não é como está agora. E ele veio a Brasília, ele esteve com vários deputados pedindo apoio a uma petição que ele, através, né, com a ajuda de essa advogada aí, que vocês estão vendo na tela ao lado dele, e outra advogada, apresentou uma petição ao governo brasileiro. Eles foram ao Ministério da Justiça, foram recebidos pelo secretário nacional de Justiça, o Eman. Eles foram hoje ao Itamaraty, também foram recebidos pelo chefe de gabinete do ministro Mauro Vieira e discutiram uma petição que pede a vinda de 104 pessoas, essa petição que está aí na tela para vocês verem, 104 pessoas que ainda estão em Gaza e que têm parentes no Brasil. Não são assim pais e mães, mas são pessoas, porque eles têm um conceito de família ampliada, né? Como eles dizem, como os povos originários aqui do Brasil também têm. Então tem ali 26 sobrinhos de pessoas que estão no Brasil, com menos de 15 anos, 17 cunhados e primos, muitas crianças, 60% dessas 104 pessoas são crianças, e eles fizeram um pedido de urgência para que haja uma portaria interministerial que facilite a expedição de vistos. Eles sabem que é muito difícil para o Brasil ir lá e buscar mais gente, mas eles pediram que essa portaria seja feita, que os vistos sejam concedidos, para que haja então a terceira parte, que é a mais difícil, que é a negociação diplomática, para que essas pessoas possam ir para o Egito. E eles ainda dizem, se o governo brasileiro não puder tirá-los do Egito, nós vamos financiar a viagem deles para o Brasil, mas a gente precisa que eles saiam de lá, porque, claro, qualquer pessoa que está em Gaza hoje pode morrer no próximo minuto, não é nem no próximo dia. Então eles querem muito trazer essas pessoas, apesar de saberem que vai ser uma negociação complicada. Agora, algumas pessoas do Itamaraty com as quais eu conversei disseram, olha, uma vez que for provado que eles têm esse parentesco, que está dentro da lei e tal, a gente pode sim começar uma negociação. Por quê? O presidente Lula foi considerado persona não grata, aquela cena ridícula do representante da diplomacia israelense, mas as relações não foram cortadas. A embaixada brasileira continua funcionando, apesar do embaixador estar no Brasil a pedido do presidente Lula. Porém, existe possibilidade de conversar, não existe só esse embaixador, né? Então, os canais diplomáticos continuam funcionando, eles acreditam que é possível sim negociar. Agora, eles ficaram muito chocados e surpresos nessa reunião que houve hoje, quando os advogados apresentaram matérias falando de como uma empresa uma empresa egípcia hoje controla o negócio do translado de refugiados palestinos. Existe uma empresa egípcia que cobra $10 mil por adulto e $5 mil por criança para permitir que essas pessoas entrem na lista que Israel aprova para a saída de Gaza. Ou seja, eu não sei nem como descrever o absurdo do absurdo, a exploração em cima do desastre humanitário que é Gaza hoje. Estava na tela, né, Lu? Só para quem não conseguiu ler, eu vou pedir até para colocarem de novo aqui isso. Só aqueles que têm dinheiro conseguem sair, né, e que são pagos para escapar por meio do Egito, né? Era isso que você estava citando aqui, a gente colocou também o documento na tela. Elo, daqui a pouco, eu quero só avisar aqui para a nossa audiência, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com o professor Fábio Sá sobre um escândalo no Telegram envolvendo o Deltan Dallagnol, inclusive. Mensagens vazadas demonstrando racismo, homofobia, misoginismo, até neonazismo também entre procuradores do Ministério Público Federal. Mas a gente continua aqui conversando com a Elo.
sobre uma outra informação importante do governo federal, né? O governo Lula começou a tomar providências depois da queda das pesquisas, na verdade, que mostram uma queda de popularidade, atribuída aí por alguns analistas políticos, à alta no preço dos alimentos. Inclusive, a gente fez uma entrevista na sexta-feira passada muito boa, né, com a Jordana, eu me esqueci o sobrenome dela, que avaliou aqui como isso está atrelado a essas pesquisas. O Lula, ele se reuniu hoje com ministérios, né, com a cúpula dos ministérios estratégicos do setor para discutir formas, né, maneiras de derrubar esses preços. Aí, para você ter uma ideia, quem estava nessa mesa e que você está vendo na imagem à sua direita, estava o Fernando Haddad, né, ministro da Fazenda, o Carlos Fávaro também da Agricultura e Pecuária, o Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e também o Rui Costa da Casa Civil. Inclusive, o ministro Carlos Fávaro fez uma postagem nas redes sociais já dizendo o seguinte: comida de qualidade e com preço acessível na mesa das brasileiras e dos brasileiros. Essa é a prioridade do presidente Lula. Por isso, ele nos reuniu hoje para apresentar propostas estruturantes de controle inflacionário e estabilidade dos preços. Chico, parece que agora o governo Lula está querendo colocar isso na comunicação, né, para chegar diretamente para as pessoas, o que está sendo. A comunicação tem que considerar uma vitória extraordinária em um ano de governo. Você imaginar que o Brasil tirou 13 milhões de pessoas da fome absoluta em um ano. Quer dizer, isso tem que ser anunciado, isso tem que ser gritado, isso tem que ser mostrado, né? Deveríamos ter várias reportagens mostrando o que era e o que é. Os avanços que tivemos. Sim, há produtos que subiram de preço por outros fatores que não têm exatamente a ver com o governo, né? Mas muitos outros, como a carne que você vê, tiveram queda de preço, né? Mas o governo precisa perseguir isso com os estoques de reguladores de preços, né? Com os armazéns, tem que trabalhar com isso. Agora, a comunicação tem que funcionar. Porque senão fica só a historinha nas redes sociais, nas redes digitais, que de social não tem quase nada, né? A banana estava a 10, não sei o quê. Não é por aí, não é por aí. 13 milhões de pessoas estavam passando fome e não estão mais. E temos que zerar, né? A fome, quem tem fome tem pressa, dizia Bertinho, o sociólogo Herbert de Souza. Só que, para não deixar de citar, desculpa, Elô, eu vou passar para você, mas a gente conversou, a Elô, inclusive, estava nessa entrevista com a Jordana Pereira Dias, né, pesquisadora da Fundação Perseu Abramo, também de sociologia, na área de sociologia e ciências políticas também. Ela fez essa avaliação com a gente a respeito das pesquisas que inclui essa questão do preço dos alimentos. Elô, vai lá. Exatamente. Então, caiu por terra aquela teoria inicial, né, que algumas pessoas trouxeram à baila de que a declaração do Lula a respeito de Gaza, que era responsável pela queda da popularidade do presidente. Parece que não foi bem isso, né? O aumento dos hortifrutis, das hortaliças, né? A gente citou aí a cebola na chamada do programa. Isso está preocupando muito o governo, claro, não só por causa da popularidade do presidente, mas porque o combate à fome, a alimentação do povo brasileiro é a preocupação número 1 do presidente Lula. Sempre foi, né? O governo passado não tinha essa preocupação, tanto não tinha que acabou praticamente com a Conab. O que é a Conab, né? Conselho Nacional de Abastecimento faz o quê? Estoque regulador, que foi totalmente destruído nos últimos 6 anos, incluindo aí os 2 do Temer, acabaram com isso. E o governo Lula, nesse primeiro ano, já fez um estoque, por exemplo, de milho, que foi exatamente o que garantiu segurar o preço do milho no Nordeste, onde teve uma seca muito grande. Então, o governo comprou uma quantidade suficiente, comprou a saca por R$60, e comprou por R$40 e no Nordeste estavam vendendo a 100. Ele foi lá e vendeu por 60, ou seja, segurou o preço e ainda fez um dinheiro para comprar mais outros produtos e ir restabelecendo os estoques. Então agora vai fazer com feijão, com arroz. E o presidente, então, da Conab, o João Preto, também participou dessa reunião, explicou as estratégias do governo para essa área. É isso aí, gente, tem que ter estoque regulador, porque, por exemplo, o arroz, a maior parte do arroz consumido no Brasil é produzido
no sul, que foi vítima de um monte de enchente. Então, só foram colhidos 10% da safra brasileira de arroz. Na medida que essa colheita está entrando, o preço do arroz deve cair. Ao produtor, as coisas já estão melhorando, mas ainda não chegou lá no supermercado. Então essa foi toda a conversa hoje. O que está acontecendo, como vão ser os próximos dias, espera-se que esses preços comecem a recuar nos supermercados nos próximos 30 dias. Isso acontecendo, aí depois, mais um mês, a gente vai ver se tem diferença na popularidade do Lula. Elô, você mostrou aí há pouco o Edgar, é Edgar mesmo que escreve, Edgar Preto. É João Edgar Preto. Que é o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento. Ele sabe do que está falando. Eu conheci o Edgar Preto perto de Porto Alegre, onde há um grande assentamento do MST e onde se produz a maior quantidade de arroz orgânico da América Latina. É o povo do MST, do qual o Edgar Preto faz parte, porque o Edgar Preto é filho também do MST. Então, ele sabe o que é importante na comida e o que é importante de estoque regulador. Eu tive com ele lá e tive com ele aqui. Chico, não sabia a história do Edgar. Muito bom saber disso, muito bom, valeu demais, não sabia não. E estive com ele aqui na escola Florestan Fernandes, com João Paulo Rodrigues, João Pedro Stede, falando sobre esse trabalho extraordinário. Olha, é uma coisa louca o que acontece naquele assentamento, né? A qualidade da escola, né, que é dedicada a Paulo Freire, uma escola municipal, uma escola pública, né, e as crianças trabalhando, aprendendo a plantar, e as pessoas cultivando, ensacando, exportando. Eu me assustei que muitos sacos de arroz orgânico que você compra em supermercado com outras marcas, quando você vai ver lá, pequenininho, está lá produzido pelo MST. Então é esse pessoal que a gente dedica a nossa homenagem, viu? E o Edgar. O Chico, ele estava falando que 85% do arroz que a gente come no Brasil vem lá do Rio Grande do Sul. Então, você imagina com essas enchentes todas que a gente acompanhou, o problema que isso não foi. E, além disso, ele estava falando também que, por exemplo, o descaso com a produção dos produtos essenciais brasileiros nos últimos governos foi tão grande que muitos pequenos produtores deixaram de produzir trigo e foram produzir cevada no Paraná para exportação. Então, se você não cuida da produção dos alimentos essenciais para o Brasil, você corre esse risco. E é o que o governo voltou a fazer, porque agora, claro, a gente tem um governo que se preocupa com esse tipo de coisa. E só para completar, o Edgar Preto, o pai dele, Adão Preto, foi fundador do MST. Né? O Adão. Ele tem um irmão também chamado Adão, que foi candidato. Eles foram candidatos agora na eleição passada. Então, em memória de Adão Preto, o pai fundador, olha, estou vendo aqui, agricultor e político brasileiro, conhecido por ser um dos fundadores do Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, pai do deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Edgar Preto. Está aí. Excelente. Tem pedigree, viu? Tem de onde trazer as coisas. É como você diz, sabe do que está falando, né, Chico? Sabe do que está falando. Porque conhece a luta pela terra, conhece a luta pela plantação, conhece o que é agricultura familiar e conhece também a fome, porque viu tudo isso de perto. Exatamente. Eu quero trazer um último assunto aqui também, Chico, a respeito da Braskem. Daí a gente vai antes de acabar, eu queria mostrar aqui para a Elô comentar, só no finalzinho, uma foto que a gente selecionou aqui. Vamos nessa, então. Agora a gente vai falar de um assunto bastante grave envolvendo a Agência Nacional de Mineração. A CPI da Braskem quebrou o sigilo bancário do diretor-geral da agência, que é o Mauro Henrique Moreira Souza. O Mauro ele foi nomeado pelo governo de Jair Bolsonaro lá em 2022, em meio a um afrouxamento das políticas de combate ao garimpo. A CPI da Braskem, especificamente, está apurando as responsabilidades pelo afundamento dos bairros inteiros de Maceió. A gente já vem falando a respeito disso há muito tempo. A Heloísa Vilela fez reportagem em loco denunciando a situação. E a Agência Nacional de Mineração ela foi responsável pelas multas contra a Braskem, que somaram R$40 mil. E que, gente, é muito pouco, tá? A gente vai falar sobre isso. Elô, o que significa essa movimentação da CPI
contra a agência especificamente? Olha, Gabi, a gente não sabe ainda muito bem em que direção essa CPI vai caminhar, mas nas últimas 2 sessões ela tem feito muitas críticas às agências reguladoras que dão o direito da lavra, que tem que verificar se a empresa está trabalhando corretamente, etc. A quebra de sigilo bancário do ex-diretor da Agência Nacional de Mineração sugere que existem desconfianças a respeito dessas multas irrisórias que a agência impôs à empresa. Por que tão pouco? Se o Instituto de Mineração lá de Maceió tinha cobrado milhões e eles colocaram uma multa de 40 mil. Então existe uma suspeita de que alguém pode ter ganhado algum dinheiro para não pagar mais, não cobrar mais da empresa. E aí eu me pergunto se eles vão voltar no tempo também, né? Se existem outras irregularidades no passado que também serão levantadas. Porém, já é um bom começo. E outra coisa que a CPI já disse que vai fazer é uma acareação entre o presidente da Braskem e o ex-geólogo, que era da antiga agência de geologia, como é que ela chama? Uma agência, a agência que trabalhava antigamente, que mudou de nome, né? Depois de um tempo. Mas esse geólogo que dirigiu as investigações e que estabeleceu, na época daquele terremoto em Maceió, que foi realmente por causa da lavra de salgema e não foi nada geológico, não foi uma falha geológica, esse geólogo já foi depor o Tales, e ele fez uma série de acusações à empresa e agora eles vão ouvir primeiro o presidente da Braskem e querem fazer depois uma cariação, chamar os dois juntos para checar quem está falando a verdade, quem não está. Mas primeiro eles vão chamar o presidente da Braskem. Então ainda tem muita coisa quente aí para acontecer nessa CPI. Agora eles quebraram o sigilo bancário de mais 3 pessoas nessa mesma sessão. Um ex-diretor mais antigo da Agência Nacional de Mineração e um ex-diretor da Agência de Pesquisa Mineral também. Então tem mais gente aí que vai ter que mostrar o saldo bancário, a movimentação bancária dos últimos anos. Tá bom, antes de terminar, Elô, você que esteve na Cisjordânia, você que esteve na região que agora também não chegou aí a faixa de Gaza, mas essa foto aí começou dia 10, domingo, o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Na religião muçulmana é um mês em que Deus revelou o Alcorão para os muçulmanos. Essa foto aí você tem do lado direito a cidade de Gaza, que fica no norte da faixa de Gaza, no Ramadã do ano passado. E a outra é do Ramadã deste ano. Olha aí. É um dia de celebração, é um dia de festa. Assim era a cidade de Gaza. E se tornou isso que está aqui. Eu acho que os nazistas não fariam melhor do que isso. Não é, Elô? Quem é que pode discutir se isso é um genocídio, uma das maiores crises humanitárias que a gente já viu na nossa era, depois de olhar para isso? E olha, Chico, vou te falar, essa foto mostra a ausência de pessoas, né? E a destruição arquitetônica, digamos assim, a destruição física da cidade de Gaza. Mas as fotos que a gente tem visto, e foi isso que o ministro Mauro Vieira disse hoje em resposta à pergunta tola do Sérgio Moro, ele disse, você deve ter visto as fotos que estão circulando por aí. Você não pode não ver a situação humanitária que está acontecendo ali. Você viu as fotos. E as fotos, Chico, essa foto é assim, muito dolorosa, mas as fotos das milhares de crianças mortas que os pais tiram dos escombros e as outras que estão perambulando sem pai, nem mãe, nem primo, nem tio, que sobreviveram quando a família inteira morreu, e as últimas fotos das crianças que estão morrendo de inanição, sabe, de desidratação e de falta de comida. Então, realmente, acho que não é à toa que o tom
da conversa hoje no Senado foi diferente do que eu imaginava que ia ser, porque acho que está cada vez mais difícil até para os negacionistas negarem esse genocídio. Lu, essas fotos mostram o antes e o depois, mas mostram o resultado da bomba que caiu e cai em Gaza, que é a mesma bomba, é do mesmo material, da mesma pólvora que matou Marielle. A bomba do ódio de Hitler, de Bolsonaro e de Netanyahu. A raiz, desumanização, o DNA né, Chico? é o mesmo. A desumanização o DNA é é a o mesmo. mesma. É. A bomba do ódio. É negar a humanidade do outro, né? É isso que está em jogo. É isso, Elô. É isso. Obrigado. Obrigada, Elô. Obrigada por essa fala, obrigada por hoje. Tamo juntas, querida. Nos falamos em breve. Um beijo para você. Ok. Até, pessoal. Até. A gente continua por aqui conversando. Já a gente vai falar com o Chico Sá sobre as ações da extrema-direita, incluindo a abertura de uma conta no OnlyFans pelo blogueiro Alan dos Santos, né? E também vamos falar das conversas, a gente já falou a respeito disso, né? Descobertas no grupo do Telegram do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Inclusive tem um trechinho aqui, eu vou trazer para vocês terem uma ideia do que a gente vai abordar com o professor. Olha só, dos diálogos de procuradores do Telegram. Vou pedir para colocarem aqui na tela um trecho do diálogo da revista Piauí, que é essa reportagem que a gente vai conversar aqui. A gente tem, pessoal? Aqui, não era esse trecho, era a respeito da Lívia Tinoco, falando sobre a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia. Houve um diálogo, exatamente, é esse. Obrigada, gente. Lívia Tinoco diz o seguinte: Carmen Lúcia é franciscana, mulher simples, de muita renúncia, não tem filho para sustentar. Janice Ascari, uma outra procuradora, responde: nem gasta com cabeleireiro. Lívia Tinoco, nem com dentista. Tem uns dentes horríveis, amarelos e tortos, mereciam uma lente para ajudar um pouco o sorriso. Já passou da hora de fazer um preenchimento e um botox. E aí a procuradora Janice Ascari responde com uma risada. Daqui a pouco a gente vai falar disso com o professor Fábio Sá e Silva. Vamos mudar de assunto aqui, conversar com a Maíra Recchia antes disso, a advogada. A gente vai falar com ela sobre União Brasil. Boa noite, querida. Prazer falar com você mais uma vez aqui no ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, doutora Maíra. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. É uma alegria, estava com saudade já de estar aqui com vocês. Obrigada. Estava com saudade também, querida. O STF, a gente vai falar sobre o STF tem em mãos, né, um pedido para investigar o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, pelos incêndios nas casas da família do presidente eleito do partido, que é o Antônio Rueda, a casa de praia dele lá em Pernambuco, e também da irmã dele. Esse pedido partiu do próprio Rueda e cabe ao Supremo Tribunal Federal investigar esse caso. Isso é por conta do foro privilegiado, né? Só para a gente esclarecer aqui para a nossa audiência, doutora, é por conta do foro privilegiado do Luciano Bivar, né? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal é o órgão competente, né, dentro da nossa jurisdição, em virtude do deputado federal, do Luciano Bivar, para autorizar e autorizar qualquer tipo de investigação nesse sentido. Eu acho muito significativo, Gabi, que na data de hoje, quando a gente lembra, né, com muita tristeza, os 6 anos da morte de Marielle, a gente esteja vendo o quanto que a nossa política continua perecendo. Uma disputa, aparentemente, né, uma disputa, porque as investigações estão começando, uma disputa entre 2 blocos pela presidência do União Brasil, um partido que é muito recente, a composição do União Brasil, se eu não me engano, data de 2021, se eu não estou enganada, com essas acusações de incêndio na casa do concorrente, né? Então, são coisas gravíssimas que a gente tem visto acontecer aqui no nosso país. Mas, basicamente, no que diz respeito ao que você trouxe, é exatamente isso. É o Supremo que tem que autorizar, em virtude do foro privilegiado, essa investigação no que diz respeito ao Luciano Bivar. E também, eu não sei se a gente vai falar, tem também uma investigação dentro do próprio partido. Dá a pena, né, que o Supremo tenha que perder tempo com esse tipo de coisa do baixo clero.
E eu lembro, pela terceira vez, terceiro dia seguido, né? O Bivar já foi acusado e depois não deu em nada de ter assassinado, ter mandado matar uma massagista chamada Claudete Maria da Silva, que estava grávida de 8 meses, cuja irmã dizia que ela era amante de Luciano Bivar. Bivar agora é acusado de tacar fogo na casa dos outros, né? E acusa o Rueda, aliás, a mulher do Rueda, de ter ido à casa dele e roubado o dinheiro que estava dentro de um cofre. Essa história... Quer dizer, é uma baixaria, né? Digna de Éder Mauro, de Bolsonaro, essa baixaria, né? Essa coisa que emergiu na política, essa coisa completamente insana. É uma pena, né, Chico, você diz, mas olha só o tamanho do União Brasil, para a gente ter uma ideia. A gente está falando de uma disputa de um partido que tem um fundo eleitoral em 2024 de mais de 517 milhões de reais, a quarta maior bancada da Câmara, inclusive faz parte desse partido, né, ministros do governo federal, Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, o Celso Sabino, do Turismo, e também o Juscelino Filho, das Comunicações, envolvido, inclusive, em diversos escândalos que a gente já tratou aqui também no SL Notícias muitas vezes. Então, é muito importante que isso seja esclarecido, né, doutora Maíra? Gabi, é fundamental para a própria segurança, né, da nossa democracia como um todo. Porque, veja, para além da abertura desse inquérito para investigar, né, esse incêndio criminoso que se deu ali na casa do Antônio Rueda e também da sua irmã, que é tesoureira, né, foi eleita tesoureira do partido, a gente tem aí um pedido de investigação, de denúncia, na realidade, feito dentro do União Brasil para se apurar a responsabilidade de Luciano Bivar. Ele está, se eu não me engano, com prazo para defesa de 72 horas, que pode culminar com a sua expulsão até do partido. E isso vai ter reflexo, ainda que não tenha reflexo no que diz respeito ao seu mandato, porque em caso de expulsão do partido político, o detentor de mandato eletivo ele não perde a cadeira, ele pode inclusive ficar sem partido, mas pode acarretar também a perda de eventual cargo que tenha sido indicado pela União Brasil. Então, é uma situação extremamente grave que extrapola com muita gravidade, muita falta de razoabilidade, a disputa interna, que é a disputa interna corporis, aquela disputa que deveria ser saudável, uma disputa de poder nas eleições intrapartidárias, né? Então, a gente acaba aqui tendo dois ou três reflexos dessa conduta criminosa, que é a investigação perante o Supremo Tribunal Federal, é uma responsabilização interna dentro do partido político, se comprovar que Luciano Bivar tem algum tipo de envolvimento. Eu sempre gosto de lembrar que vigora no nosso ordenamento jurídico a presunção de inocência, né, que ficou aí tão vilipendiada por tanto tempo, mas em sendo comprovado, a gente tem ainda reflexo dentro da Comissão de Ética intrapartidária e, eventualmente, na Câmara dos Deputados. Então, é uma conduta extremamente grave, que demonstra, acho que volto a repetir, essa questão do perecimento da nossa democracia, das nossas instituições. Isso não é nada legítimo, não é nada natural, não deveria jamais existir. E demonstra aí o que pode acontecer daqui para frente, né? Isso comprovando o envolvimento não só do atual presidente, mas de outras pessoas também que podem estar relacionadas, e como você bem trouxe aí, com uma gama gigantesca de parlamentares, de dinheiro público envolvido, porque recebem fundo partidário, e até mesmo de ministros do governo. Vamos falar também, doutora, a respeito das investigações do caso Marielle. Hoje a gente tem 6 anos da morte da Marielle Franco, também do motorista dela, o Anderson Gomes. A gente teve informação, a partir do ministro Ricardo Lewandowski, né, de que esse caso deve ser encerrado em breve. A gente espera que sim, a gente está esperando há 6 anos essa resposta. Foi o que disse, então, o ministro da Justiça. Nesse 14 de março, inclusive, a gente tem os 6 anos sem respostas conclusivas. Eu queria aproveitar para te perguntar a respeito da delação do Rony Lessa, que eu acho que é um ponto fundamental aqui e que a gente tem aguardado por talvez conseguir chegar ao mandante por conta da delação e das declarações do Rony Lessa. No começo desse ano, a gente teve a divulgação
por meio da imprensa de que aconteceria essa delação. E a partir disso, a gente também teve informação de que os familiares do Rony Lessa ficaram preocupados com essa delação e de que isso poderia ter prejudicado essa negociação. Então, queria a sua avaliação a respeito disso e se você acha, na sua avaliação, que a gente realmente deve ter nesse primeiro semestre desse ano uma elucidação de fato do caso Marielle. Olha, deveríamos ter tido já, né? Sim. Não fosse o governo Bolsonaro ter atrapalhado tanto e ter dificultado tanto a continuidade das investigações, a gente deveria já saber quem é o efetivo mandante desse crime. Essa realidade muda só com o ministro Flávio Dino e agora com o ministro Lewandowski, né, dando continuidade ao trabalho que já estava sendo feito pelo Ministério da Justiça o ministro Lewandowski com bastante competência, aliás, porque é um crime que, volto a repetir, é um crime que ataca a democracia. Uma parlamentar eleita, né, foi completamente assassinada em virtude da sua atividade política. À época, a gente não tinha legislação de violência política de gênero, mas o fato dela ter sido assassinada, né, a pena pelo assassinato é muito maior, mas a gente não pode esquecer que esse assassinato, que esse homicídio, ele foi praticado em virtude da posição política daquela parlamentar. Toda vez que a gente está diante de um caso de violência política, a gente está diante de um caso de franco ataque ao nosso sistema democrático, porque não se cala só aquela pessoa, mas se cala todos e todas aqueles e aquelas que votaram naquela pessoa para representá-los. A gente já deveria ter tido essa elucidação, eu espero que nós tenhamos, e essa delação é fundamental para tentar aí se identificar, né, e se identificar de maneira própria os mandantes do crime. Agora, é fato também que a família de Rony Lessa tem que ter todo o receio do mundo, porque, se eu não estou também muito enganada, nos últimos 6 anos, 5 investigados, pelo menos, foram assassinados, né? A gente teve uma dificuldade muito grande de colheita de prova, porque, inclusive, a arma do crime, que é uma das pessoas investigadas que me parece que tem fotos com Bolsonaro, também tinha sido jogada ao mar. Então, uma série de condutas, né, que foram difíceis de apurar, justamente por essa paralisação das investigações, e por essa razão, até pelo decurso do tempo, é que essa delação de Rony Lessa é fundamental dentro, de novo, do que prevê a legislação, né, de estar acompanhado por advogado, ser homologada adequadamente, de a gente conseguir aí chegar a quem de fato mandou matar Marielle. Fundamental, inclusive. A foto que apareceu aí? Fala, Gabi. Não, era isso mesmo, que é uma apuração da Juliana Del Piva, né? Ela falou a respeito disso. A Juliana Del Piva apurou que o Bolsonaro tirou foto com um condenado no caso Marielle dentro do Vivendas da Barra, condomínio, inclusive, que era vizinho de quem? Do Rony Lessa, Vivendas da Barra Pesada, né? Vamos dizer assim, Bolsonaro pode não ter sido mandante, pode não ter envolvimento direto no assassinato de Marielle. Bolsonaro pode até não ser miliciano, claro que foi obra de milícia, né? Mas ele é amigo de miliciano, ele queria trazer os milicianos da Bahia para o Rio de Janeiro, né? Ele o espírito bolsonarista é um espírito miliciano. Agora, veja, doutora Maíra, esse tipo de gente, como vou voltar pela última vez, eu prometo falar o nome do deputado, esse delegadinho Éder Mauro, lá do Pará, né? Esse cara que fazia apologia de arma, que defendeu política de armar civil, né? Que recebeu acusações de acobertar torturas, extorsão, assassinatos, e que agora diz que Marielle acabou, esse cara recebeu a medalha do pacificador, a maior comenda do valoroso exército brasileiro. Vê a que ponto chegamos, do pacificador, ele pacificando a nação. Olha aí, medalha do pacificador, medalha
Só antes do Duque de Caxias. vou passar para você responder, só para não deixar de identificar quem é essa pessoa que está ao lado na foto, segundo a apuração da Juliana, é o Jaca, que foi condenado em 2021 por ajudar na destruição da arma que matou a Marielle, que, segundo as investigações, foi jogada ao mar. Essa é a foto de Bolsonaro ao lado dele, no Vivendas da Barra, justamente o condomínio onde ele era vizinho do Rony Lessa, que foi que foi o que atirou no carro da Marielle e do Anderson. Chico e Gabi, eu acho que, primeiro, comentando aqui o que Chico trouxe, esse delegado, esse deputado, ele precisa responder perante a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Né? Isso é o mínimo, mas é o mínimo. A gente sabe que ali, para ter, de fato, algum tipo de consequência, existe uma série de obstáculos, né, inclusive de acordos de bancada, mas é o mínimo, pelo menos, para a gente ter documentado que essa pessoa que não tem envergadura moral para sustentar um mandato de deputado federal, porque quebra com o decoro parlamentar da maneira mais baixa possível, ao citar o nome de Marielle da forma com que ele falou, é muito importante que ele responda, ainda que não tenha o seu mandato cassado, para que a gente tenha muito bem documentado de qual que é o valor de quem julga ali essas pessoas, sendo que há um ano atrás a gente estava aqui discutindo a apuração, né, a quebra de decoro parlamentar de 6 deputadas que de maneira alguma tinham abusado ali do seu mandato ao defender os seus projetos e passaram ali por um caminho na Comissão de Ética bastante doloroso até o final com seu arquivamento. Então, até para a gente ter essa métrica dos 2 pesos e das 2 medidas e quem tem privilégios e quem não tem, é importante que esse senhor ali responda com relação dentro da Comissão de Ética. Agora, Gabi, eu assisti hoje você com a Juliana da Alpiva, enquanto eu estava trabalhando, eu vi a foto e a apuração, e comecei aqui também tentar levantar a quantidade de coincidências, né, que liga o crime de Marielle à família Bolsonaro. Né? Então, as investigações param ou ficam muito mais lentas durante seu governo. Ele tem foto com pelo menos 2 ou 3 envolvidos, né? Então, assim, ele fala que não conhecia, mas, claro, ele poderia, acho que vocês trouxeram muito bem isso, político tira mesmo foto com várias pessoas, mas um dos envolvidos, inclusive, era seu vizinho. Há relatos de que esse mesmo vizinho, a filha namorava o filho de Bolsonaro, no mesmo condomínio, como vocês também trouxeram, foi a maior apreensão de fuzil que a gente teve no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é o que o Chico disse, se Bolsonaro não está diretamente envolvido, e aí, volto a dizer, aqui ainda vigora o princípio da presunção de inocência, né, isso precisa ser apurado, ninguém pode acusar ninguém de maneira leviana, mas certamente ele é amigo ou conhece quem está, porque os fatos falam por si. Sem contar, só para a gente fechar, né, que a promotora Simone Sibilio, que foi responsável pelo caso, também foi monitorada pela ABIN. E isso os motivos disso a gente ainda não sabe. Então, é importante também a gente frisar aqui. Doutora Maíra, quero muito agradecer sua presença aqui. É sempre um prazer te receber. Volta mais vezes, que é um prazer conversar contigo e ouvir tuas análises. Até uma próxima. Obrigada. Um beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. A gente vai conversar já com o Chico Sá, mas eu queria mostrar um outro trecho das conversas dos procuradores do MPF que revelam misoginia, homofobia, até neonazismo. Um trecho da reportagem da revista Piauí a respeito do aborto, uma discussão acalorada ali no grupo, inclusive. Eu vou ler só um trechinho aqui. Ele começou dizendo, aí a gente está falando de um procurador, ele começou dizendo que as ações de planejamento familiar do SUS não têm eficácia alguma, para depois afirmar: o Estado nazista foi efetivo em minorar os desajustes. Foi um dos trechos aqui, uma das Estado nazista? Verbais. Exatamente. Ô, Conib, cadê? Oi, cadê o povo da Conib? Cadê os doutores sionistas da Conib? Não vão falar nada? Não vão falar nada? Vamos continuar acompanhando essa história. Já a gente vai falar a respeito disso.
Agora, um assunto que a gente vai trazer aqui, Chico, a gente falou um pouco do Alan dos Santos essa semana, né, o blogueiro bolsonarista. Ele tem uma conta, a gente até falou disso, né, no OnlyFans agora, né? Você está sabendo, para provocar o ministro Alexandre de Moraes. OnlyFans é aquele canal adulto, né? Exatamente, conteúdo adulto. Como é que chama isso? Um aplicativo. Aplicativo adulto. E que comporta também pornografia. Deve ser por aí que entra o Alan dos Santos. Pois é. Então, pornografia política. Ontem a gente até falou sobre a negativa do governo dos Estados Unidos em extraditar o Alan dos Santos, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal pela divulgação de fake news. E aí o Alan dos Santos foi na rede social dele, o link da conta nessa rede social de conteúdo adulto, justamente o OnlyFans, desafiando o Alexandre de Moraes a derrubar o OnlyFans aqui no Brasil, porque as outras contas dele já foram derrubadas, né? Você não consegue acessar o Twitter dele aqui no Brasil, porque a conta está bloqueada, e a gente tem um print. Ele postou no Twitter dele lá dos Estados Unidos. As pessoas só podem ter acesso quando elas estão acessando por meio dos Estados Unidos. Aí ele disse o seguinte: criei um OnlyFans, vejamos se Alexandre de Moraes vai deixar a empresa OnlyFans no Brasil. Vamos chamar o Chico Sá para falar com a gente sobre essa história. Chico, boa noite para você, querido. Que tema, hein, meu cara? Nossa, boa noite. Boa noite, Xará. OnlyFans é comigo mesmo, viu? Que é isso? Não no ramo da pornografia política. Esse caso aí é do ramo da pornografia política, né? É uma provocação, né, desse blogueiro que está banido, né, das redes sociais do Brasil, está foragido, estranhamente protegido pelas autoridades dos Estados Unidos, né, que eu nunca vi isso. Eles alegam que não podem deportar esse foragido porque nos Estados Unidos a liberdade de expressão é plena, então ele poderia falar o que ele quisesse. Só que, como lembrou muito bem o nosso amigo César Calejon, por que isso não vale para o Julian Assange, que está praticamente condenado à morte, exilado, não pode voltar para os Estados Unidos? Então só vale para esse mequetrefe aí do que se diz jornalista? Assim não, né? Assim não, tio Sam. Hipocrisia pura, né, Chico? É isso. O Assange traz revelações que ele recebeu, gravíssimas, Exato. De assassinatos, Exato. De destruição cometidos pelos Estados Unidos, no Afeganistão, tudo. E aí ele está praticamente condenado, né? Quer dizer, havendo a extradição, vai morrer na cadeia nos Estados Unidos. Mas aí a liberdade de expressão vale para um lado, mas para o outro não vale, né? Porque incomoda. Né? É a mesma hipocrisia do governo americano, que agora quer mandar alimento para Gaza, mas não para de mandar bomba, porque ele que dá bomba para... Só hipocrisia pura. Não, e esse sujeito, ele está provocando de uma maneira, vamos retomar o termo, pornográfica, né? O Alexandre de Moraes. Sorte, viu, que parece que até o povo que o segue não está dando muita moral, viu? O levantamento, os repórteres que entraram ontem na página dele, ontem, por exemplo, tinha 8 pessoas, 8 novilho de gado, novilha de gado, não sei o que que entraram na página dele. Ou seja, não tá com o sucesso que já teve um dia no Brasil. Então, menos mal. Eu acho que o público está com medo do Xandão pegar lá na hora H, né? Você entrou para curtir aqui, eu tô de olho em você. Então, ninguém entrou nessa página, mas ela só serve como uma provocação, né? É uma provocação de bandido. Vou agora, eu não posso entrar em rede social, eu não posso, eu estou foragido, eu vou dar uma provocada no ministro do Supremo. Sabe? Isso é provocação inteiramente de bandido, mas segue, está lá livre, solto, estava lá próximo
daquela comissão de deputados que foi aos Estados Unidos dizer que o Brasil vive uma ditadura. A ditadura é tanto que a comissão de deputados foi usou dinheiro da Câmara para fazer a farra nos Estados Unidos. Então, imagina que ditadura que permite isso, né? Então, a sorte é que nem o próprio gado está dando bola mais para ele e tem conferido aí a página pornográfica do Alan dos Santos. Ô Chico, esse cara está homiciado nos Estados Unidos desde 2021, né? Já vão para 3 anos. Já vai para 3 anos. Sim, eu queria saber uma coisa que fica... Quem que será que está bancando grana desse cara? Porque tem alguém financiando ele, né? Olha, Chico, os bastidores dessa história, o que falam que já que é uma proteção da gangue do Donald Trump, né? Que segurou a onda de políticos de extrema-direita dos Estados Unidos estariam segurando e dando guarida a essa fuga, né? Porque não dá para chamar de outra coisa. Foi embora, fica provocando as autoridades brasileiras, fica falando mal do país, criticando, dizendo que o Brasil é uma ditadura. Então, é esse tipo de ação que esse sujeito está cometendo, e agora com essa provocação. É imoral o que esse sujeito anda fazendo. Realmente, Chico. Eu quero trazer um outro assunto também envolvendo família Bolsonaro, de novo. O filho 01 de Jair Bolsonaro vai ter que pagar R$15 mil de indenização para uma jornalista e fotógrafa também. Vou pedir para o Gabriel Vento colocar o post aqui na tela. Aqui tem uma foto de 2 crianças, né? Dizendo o seguinte: no dia em que seu filho se tornar um militante contra a fé, porque foi doutrinado na escola ou na universidade, tendo sua mente sequestrada pelo marxismo cultural, você entenderá que a luta não era por um presidente, mas por um Brasil livre. Emocionante. Nossa, impressionante isso. E aí a justiça... É impressionante, né, Chico? Muito cara de pau, é muito cara de pau. Aí a Justiça do Rio condenou o Flávio Bolsonaro pelo uso indevido da foto com essas 2 crianças, né? Porque ele desvirtuou uma foto que foi feita pela Ana Carolina Fernandes sem autorização dela. A foto é dela, mas o que está escrito embaixo foi, claro, né? Como você percebeu, foi um texto do Flávio Bolsonaro, da equipe do Flávio Bolsonaro. Agora, Chico, é uma velha estratégia essa, né? De doutrinação, de querer atrelar o progressismo a uma doutrinação. É um dos espantalhos da extrema-direita, né? Exatamente, mas se deu mal o senador Flávio Bolsonaro, se deu mal nessa história, ele vai ter primeiro que pagar a grande fotógrafa Ana Carolina Fernandes, com quem já tive o prazer de trabalhamos juntos na Folha de São Paulo, grande repórter fotográfica. Ele vai ter que pagar a repórter por decisão da 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Ainda tem juiz que não cai na historinha dos bolsonaristas e vai lá e tem o vigor, tem a força para punir essas criaturas. E o pior para ele é que a mãe das 2 meninas, essa sim sentiu muito mais ofendida, porque o caso da Ana Cristina Fernandes usaram a foto dela, uma foto concreta, uma foto que ela teve, para fazer essa foto, ela teve o devido cuidado de pedir autorização à mãe das crianças. Eu não vou citar o nome da mãe porque, por respeito a ela, o processo corre em sigilo no Rio de Janeiro, mas a mãe dessas 2 crianças entrou com um processo pesado contra o Flávio Bolsonaro, está para sair essa decisão, e aí não vai ser só questão de R$15 mil, não. Aí a coisa pega mais pesado, porque aí entra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele usou de forma indevida, explorando a imagem de duas crianças inocentes, né, de duas meninas que estavam na passeata do Ele Não com a mãe. Então, a mãe autorizou a fotografia. Então, o Flávio Bolsonaro entrou numa enrascada que ele não imagina. A questão da foto, pela qual ele vai pagar agora esses 15 mil. 15 mil é nada para ele. Só naquela loja de chocolate, ele tirava isso em meia hora, né?
aquela loja que tudo indica que lavava dinheiro com chocolate. Essa loja aí lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Isso não é nada porque ele é dono de uma mansão de 6 milhões, segundo documentos oficiais. Tudo leva a crer que essa mansão seja mais cara em Brasília. Então, do ponto de vista financeiro, para uma família que tem 107 imóveis, que já juntou muito dinheiro, isso não é nada. Mas esse processo da mãe, ele é pesado, porque ele envolve... Você usa uma foto das tuas 2 filhas para cometer, vamos falar sério e voltar à palavra adequada, uma pornografia política, para um uso completamente condenável e inadequado. Então, vem aí a sentença na questão do processo de autoria da mãe, e aí eu quero ver. Talvez, quem sabe, seja a primeira grande lição para essa usina de fake news parar de publicar essas fotos sem autorização, sem saber de quem é filho. Poxa, você ia gostar, Chico, ou qualquer um de nós, Gabriela, de ter suas 2 filhas expostas numa página de Flávio Bolsonaro com essa intenção, dessa forma criminosa? Pelo amor de Deus, é muito criminoso isso que ele fez. Então, esse processo da mãe vai pegar e talvez seja o primeiro e pedagógico alerta da justiça contra essa usina de montagem e de fake news do bolsonarismo. Você toca no ponto principal, Chico, que é pedagógico. É isso, é pedagogia que eles precisam. Obrigada, querido. A gente se vê então amanhã, hein? Te espero aqui. Um beijo. Amanhã, missa de corpo presente. Até mais, queridos. Boa noite. Tchau. Estaremos aqui juntos. Bom, gente, a gente vai conversar agora. Eu estava trazendo aqui diversos trechos, a gente trouxe ao longo do programa. O site da revista Piauí publicou uma reportagem com novas mensagens no Telegram dos procuradores, de vários procuradores da República, que participaram, inclusive, muitos da Lava Jato. É a segunda matéria de uma série, né, da revista Piauí. A primeira mostrou o lado messiânico do Deltan Dallagnol, inclusive... auxiliou nessa reportagem também o Matheus Pichoneri, né, que é nosso roteirista. Essa reportagem é do João Batista Júnior. Esse grupo do Telegram, para explicar aqui para vocês esse contexto, se chamava BD, ou Brigada Digital. E aí essas mensagens mostravam um lado assustador, assim, ou talvez... sombrio, vamos dizer, do que pensavam ou o que pensam esses procuradores sobre vários temas sensíveis da realidade brasileira. A gente tem um diálogo que eu vou pedir aqui de novo a respeito da Carmen Lúcia, para a gente começar essa conversa entre as procuradoras Lívia Tinoco e Janice Ascari, que ela diz o seguinte, a Lívia Tinoco, né? Carmen Lúcia é franciscana, mulher simples, de muita renúncia, não tem filho para sustentar. Janice Ascari responde, nem gasta com cabeleireiro. Lívia Tinoco, nem com dentista. Tem uns dentes horríveis, amarelos e tortos. Mereciam uma lente para ajudar um pouco o sorriso. Já passou da hora de fazer um preenchimento e um botox. E aí, a procuradora Janice, ela responde com uma risada. O diálogo sobre a Carmen Lúcia continua. O Wellington Saraiva diz, alguém sabe se é casada, já casou, teve união com qualquer nível de estabilidade, se tem filhos? Não que isso tenha relevância profissional, mas tem. A Lívia Tinoco diz, eu gosto tanto da Carmen Lúcia, acho ótima magistrada, mas em matéria de cuidados corporais, ela é péssima. Parece até ser anti-higiênica. Aqui uma outra mensagem também a respeito de Lula. Eu vou ler um trecho aqui da reportagem do João Batista Júnior mostrando uma espécie de chacota aqui. A reportagem diz o seguinte, alvos da Lava Jato eram tema de piada. A procuradora Laura Tessler, de Curitiba, escreveu, diz que o sítio é mesmo do Lula. A primeira foto mostra uma 51, fazendo aí uma troça, né? Depois da prisão coercitiva de Lula, Luiz Lessa repetiu uma das troças que circulavam na internet.
Abre aspas. Finalmente, as piadas falando que o Lula é analfabeto vão acabar. Hoje, o Lula entrou na federal. Fecha aspas. O próprio Lessa, no dia seguinte, chamou a falecida esposa de Lula, Marisa Letícia, de tribufu do inferno stalinista. Acabei, lendo aqui uma série de mensagens, tem outras, claro, que a gente vai trazer, mas uma série de mensagens misóginas, Vou chamar o nosso convidado aqui, que é o professor Fábio de Sá Silva, advogado, ele é professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma e pesquisador do Centro de Profissões Jurídicas de Harvard. Professor, quero dar boa noite para o senhor. E isso me fez pensar num ponto muito importante da nossa magistratura. Eu acho que não tem como não pensar a respeito disso, mas como o nosso judiciário é formado majoritariamente por homens, brancos, enfim, da alta sociedade, classe média alta, e a maior parte também se identificam como heterossexuais. Isso não reflete, não é o espelho da nossa realidade brasileira. Depois a gente vai mostrar aqui também, mas a gente tem mensagens, por exemplo, falando de nordestinos, sendo xenofóbicas, racistas. Então, queria dar boa noite para o senhor e te ouvir a respeito disso. Boa noite, Gabi. Boa noite também ao Chico. Um prazer estar de volta aqui no ICL. Acho que você levanta uma questão aí muito importante, Gabi. Hoje teve uma discussão muito acirrada sobre o cabimento ou não, da Piauí ter divulgado essas conversas, porque se diz que eram conversas privadas ou pelo menos conversas informais, entre procuradores, mas do ponto de vista de quem estuda as profissões jurídicas, isso na verdade é um dado muito rico, porque é um dado que nos permite compreender um pouco justamente como é formada, essa carreira e que tipo de valores as pessoas que habitam, uma carreira tão importante como essa compartilham, ou pelo menos se sentem à vontade para expressar. Isso a gente não consegue capturar. Se mandar convites para entrevistar procuradores, para fazer uma pesquisa a respeito desses valores, eu dificilmente vou conseguir essas entrevistas, e se conseguir, não vou conseguir respostas tão genuínas como essas que aparecem aí nessas mensagens, Então, acho que fica aí, um ponto de reflexão importante justamente nesse sentido que você coloca. E eu acho que, para retomar um pouco o contato disso com a Lava Jato, essa semana eu dei algumas entrevistas para a imprensa a propósito dos 10 anos da Lava Jato, e houve um repórter especialmente que me perguntou sobre o papel da imprensa, na cobertura da operação. E eu disse que um erro que eu via na imprensa era o erro de considerar, esses procuradores e juízes como se fossem pessoas que fossem inerentemente corretas, de elevado senso profissional e muitas vezes apenas interessados em promover o interesse público. E eu dizia que é preciso tratar juízes e procuradores no Brasil com o mesmo rigor que se trata políticos eleitos, porque são detentores e exercem um poder político nos termos da Constituição, é um poder judiciário, e o Ministério Público se diz um quarto poder. Então, essas pessoas precisam ser escrutinadas pela imprensa de uma forma que não foram na Lava Jato. E acho que hoje essa reportagem, o que ela mostra é exatamente isso, que são seres humanos, não são super-heróis como se buscou promover na Lava Jato, são seres humanos com muitas imperfeições, sujeitos a muitos vieses, a muitos preconceitos, e que, portanto, precisam também estar sempre sob escrutínio público. Mas eles se julgavam seres superiores, sim. Não só fizeram como um outdoor, como os intocáveis, como o Deltan dizia que falava com Deus, lembra disso? Deltan disse que Deus se revelava para ele. Está na primeira reportagem da série da Piauí, É tudo um absurdo, É tudo um absurdo. E tem este preconceito que eles têm tremendo. Eles são os eleitos, os escolhidos. O resto, o Lula tem uma procuradora, que a Gabi leu agora, achamos uma 51 lá. A 51 por quê? O Lula bebe cachaça. Nós não. Nós bebemos Moët Chandon, nós bebemos uísque, mas ele bebe cachaça. É esse o preconceito, ele é povo. Povo é uma coisa que esses procuradores e certa dita elite brasileira não suporta. Povo como Lula, povo como Marielle, É isso, 51, está aí.
A gente tem, inclusive, outros trechos que eu acho que vale a pena trazer aqui. Tem uma que diz respeito à homossexualidade, né? O procurador João Carlos de Carvalho Rocha, do Rio Grande do Sul, estou lendo mais um trecho da reportagem, tá, gente? O procurador João Carlos de Carvalho Rocha, do Rio Grande do Sul, escreveu em março de 2015, abre aspas, esse negócio de ser gay, lésbica, botafoguense ou transgênero é dureza, rola muita incompreensão, então respeita os caras, fecha aspas, em alusão aos empates em jogos com os times do Barra Mansa e Vasco da Gama, dias antes pelo Campeonato Carioca. Sem que nenhum integrante do grupo Terra de Brutos desse prosseguimento ao assunto, Hélio Telho, procurador de Goiás, quis expor sua visão sobre diversidade sexual. Abre aspas, 50% irônico, 50% homofóbico, 100% matematicamente certo. A perpetuação da espécie depende do heterossexualismo, fecha aspas. E acho que, mais uma vez, recai, não tem como, em quem está nessas posições de poder dentro do judiciário. Eles têm essa predileção por assuntos do sexo, né? É um negócio que eles não suportam. Eles têm pavor, são todos tarados. Igual aqueles denunciados, lembra, pelo Tony Garcia, que fazia uma festa com garotas de programa no hotel de Curitiba, é da mesma laia, é da mesma turma. E ali, segundo o Tony, tinha desembargadores, tinha procuradores, farra, Acho uma coisa importante aí, Gabi, com relação a isso também, Chico, é que essas ideias, ainda que expressadas individualmente por um procurador da República, né, elas têm consequências, porque procuradores da República individualmente no Brasil têm muito poder, né? O Ministério Público não é uma instituição que tem governança, em que um procurador precisa submeter a uma autoridade superior uma proposta para poder entrar com uma ação, né? Enfim, buscar isso ou aquilo. O procurador tem muita autonomia, essa é a maneira como na Constituinte se resolveu que o nosso Ministério Público ia ser organizado, né? E aí, procuradores como esses que vocês nomearam, mas também tem outros aí citados na reportagem, né, são inclusive muito famosos por entrarem com ações, né, em torno de, enfim, questões as mais controvertidas ou aberrantes, né, como homeschooling, como no caso da Covid, houve procuradores que entraram com ação para obrigar prefeituras a fornecer ivermectina ou hidroxicloroquina, né? Então, quer dizer, isso tudo eu acho que tem que ser... É claro que é um tipo de revelação muito dolorosa, porque a gente sabe que dentro do Ministério Público também tem pessoas, né, que são muito comprometidas com direitos humanos e que partilham de valores democráticos. Então, essas pessoas vão um pouco que sofrer, né, por extensão, com um estigma, né, que vai resultar um pouco dessa reportagem, mas é importante para a gente olhar justamente para essas carreiras e pensar também numa forma de estruturá-las, né, de maneira que esses valores que são discrepantes em relação à Constituição e à democracia, eles não possam tão facilmente informar a ação desses indivíduos, né, que, enfim, dispõem de recursos e também de uma autoridade simbólica, né, que não são desprezíveis. Professor, eu peço desculpa por te interromper, a gente tem uma notícia urgente aqui no ICL Notícias. Vamos ver. Gente, as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, que foram mortos há 6 anos, hoje a gente completa essa data, chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Esse caso foi enviado ao STF pelo Superior Tribunal de Justiça, depois de ser identificado o suposto envolvimento de uma pessoa com foro privilegiado no Supremo. Essa apuração é da TV Globo e foi confirmada pela nossa repórter, a Carla Gamba,
da coluna da Juliana Dalpiva. Vou aproveitar aqui a presença do professor, que é advogado, para falar a respeito disso, professor, sobre a importância da gente ter esse avanço e no momento também que a gente está acompanhando uma delação que deve ser feita do Rony Lessa, que foi o autor dos disparos contra a Marielle, e agora a gente tem essa notícia de que é alguém, um envolvimento de alguém com foro privilegiado, né? Inclusive, só para relembrar aqui, vale a pena dizer que o Intercept Brasil, uma apuração deles, noticiou no início desse ano de que Domingos Brazão era o nome dessa pessoa com o foro privilegiado. A gente já continua acompanhando a investigação a respeito desse caso para a gente chegar realmente ao nome do mandante. Bom, mas o Brazão, eu quero completar a pergunta, professor, o Brazão é do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele não teria foro privilegiado no Supremo, não é? Exatamente. O Supremo é outro tipo de gente. Deputados, senadores... Eu iria começar, Gabi, dizendo que é até curioso você tocar nesse assunto, né? Porque eu estou me preparando aqui para tirar um sabático da universidade depois de 7 anos de trabalho, que 6 anos e mais esse ano, né? E hoje eu não estou ajeitando as coisas aqui no escritório, e hoje eu entrei e eu tem uma placa na frente da minha sala que é quem matou e quem mandou matar Marielle, né? E eu estava pensando, poxa, faz 7 anos que eu tenho essa placa aqui, desde que eu cheguei aqui na universidade eu tenho essa placa, eu vou sair de sabático, né? E esse crime não está resolvido, né? Então, de fato, é super importante, né, que se esclareça. Isso, enfim, é uma ferida que está aberta aí no tecido, né, da sociedade brasileira, do sistema político brasileiro. E, quer dizer, o fato de que pode ter o envolvimento de alguém com foro privilegiado no Supremo, de fato, é uma notícia aí, até certo ponto, bombástica, né? Professor. E que merece muito a nossa atenção aí, porque, de fato, como o Chico colocou, nós estamos falando, talvez, de deputados ou senadores. Né? Acaba de chegar a informação que trata-se de um parlamentar federal. Pode ser um deputado federal ou pode ser um senador da República. De acordo com a reportagem do portal UOL, o Aguirre Talento e o Graciliano Rocha que publicaram essa informação, só para complementar aqui. Vamos ficar aí na expectativa, né, de conhecer os detalhes disso e também esperar aí continuar esperando por uma solução desse crime bárbaro aí. Até porque a gente não tem informação sobre o grau de envolvimento dessa autoridade com foro privilegiado no crime, se é uma menção ao nome, se é um possível mandante ou se está envolvido em alguma outra circunstância dessa execução da Marielle e do Anderson. Então, a gente vai continuar acompanhando. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no ICL Notícias, segunda edição. Prazer conversar com o senhor. Até uma próxima. Sempre. Um abraço para vocês dois. Tchau, tchau. Abraço, professor. Alguém lembra aqui a conferir, né, que o irmão do Brazão também é deputado federal. Temos que conferir aqui, eu não sei realmente. Sim. Se alguém tiver como apurar isso, né? Sim, não, tem essa informação, sim, de que o irmão do Domingos Brazão é um parlamentar. Agora, eu não tenho a memória se ele é um deputado federal, né? Isso que eu acho que a nossa equipe precisa confirmar aqui pra gente. Chiquinho Brazão, é federal, né? Rogério está informando aqui. Rogério é federal? É deputado federal. Chiquinho Brazão. Sim. Ele é deputado federal, confirmei aqui agora. É essa figura que está aí no ar? A gente tem... Esse cara que a gente viu aí agora. Exatamente. Ele é irmão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o Domingos Brazão. E o Chiquinho Brazão, ele deixou o cargo de secretário especial de Ação Comunitária da Prefeitura do Rio recentemente. Ele já foi deputado federal no passado, pelo que eu estou vendo aqui. Ele ficou no cargo, ele foi eleito em 2018, permaneceu até 2022 pelo União Brasil, também foi vereador do município do Rio de Janeiro. Bom, a gente não tem informação sobre quem seria essa pessoa com foro privilegiado, esse parlamentar, de acordo com as apurações do portal UOL.
E também não temos informação do nível de envolvimento desse crime. Mas é uma informação importante de que agora a Polícia Federal enviou, então, portanto, ao Supremo Tribunal Federal essa investigação sobre o caso da Marielle e do Anderson, no dia em que se completam, né? 6 anos. 6 anos da morte da Marielle e do Anderson, que foram executados, né, num carro no Rio de Janeiro. Também, a gente chegando aqui aos recados finais, hoje é o 4º e último episódio da série Máquina de Moer Reputações, que vai ser disponibilizado com exclusividade para os membros do ICL, portanto, na nossa plataforma. Esse episódio, ele vai tratar sobre a campanha difamatória contra o legado do Paulo Freire, que é o patrono da educação aqui no Brasil, e que foi eleito pela extrema-direita como um dos grandes arqui-inimigos da extrema-direita. Para assistir, você precisa fazer a sua assinatura em icln2.com.br e lembrando também que hoje é o último dia para entrar no ICL e receber um pacote muito grande de presentes. Então, a partir de amanhã, esses presentes não estão mais disponíveis, tá, gente, para os membros solidários, que são o livro autobiográfico da Maria da Penha, Sobrevivi e Posso Contar, que é uma mensagem especial para a comunidade do ICL, o livro Sou Filha da Lei, Sou Filha do Rei, da Cláudia Veras, que é filha da Maria da Penha. Uma arte exclusiva também da Márcia Tiburi sobre a luta das mulheres, que vai sem a moldura, para você poder colocar a moldura que você quiser. Além, Sou Filha da Lei, perdão. Sou Filha do Rei não, né, gente? Sou Filha da Lei, estava com um erro aqui de digitação. E um certificado digital de membro solidário também. Amanhã, essa oportunidade, como eu disse, não vai estar mais disponível, então você precisa correr ainda hoje para aproveitar. E como vocês acompanharam aqui, agora a gente deu essa novidade a respeito do caso da Marielle Franco, né, do assassinato brutal da Marielle e do Anderson, em homenagem à memória dessa grande mulher, dessa política, uma das maiores promessas, né, políticas como liderança dos últimos tempos, a gente decidiu transmitir o 3º episódio dessa série exclusiva do ICL. Então, eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui o trailer para vocês assistirem. Vamos ver. 14 de março faz 6 anos do assassinato de uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro e de seu motorista, Anderson Gomes. Marielle morreu vítima da violência e sua memória é também pouco a pouco golpeada todos os dias pela extrema-direita. Por que criaram tantas fake news contra Marielle após sua morte? Por que o legado dessa vereadora da periferia carioca incomoda tanto aos extremistas? Entenda em mais um episódio da nova série documental do ICL, Máquina de Moer Reputações. O episódio Marielle Franco, a vereadora que se multiplicou, já está disponível para assinantes do ICL. Para garantir acesso completo à série Máquina de Moer Reputações, acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura. É isso, gente. A gente não... Aqui no ICL, a gente tem esse comprometimento com o legado da Marielle Franco, que tem sido distorcido com mentiras e fake news da extrema-direita. Depois do ICL Notícias segunda edição, então você continua aqui com a gente para assistir esse episódio e reforçando que para assistir a série na íntegra, os episódios da Maria da Penha, do Paulo Freire, você tem que se inscrever em icln2.com.br. Isso. Está acabado? Está acabado. Então, terminamos com uma declaração. Eu e você. Marielle Franco e Anderson Gomes vivem presentes. É isso. Vamos nessa, pessoal. Boa noite. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos do pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo.